hoje. Não sei no lar de vocês, mas aqui está bem tranquilo. Não está quente, não estou derretendo igual tampa de panela. Bom, pessoal, vamos continuar aí? Então, por favor, peguem o livro de vocês, o livro de número 3, e abram na página 73. Na aula passada, nós falamos de placa-mãe e falamos de processador, falamos bastante coisa. E aí deu para nós termos já bem um conhecimento da estrutura. Tem bastante coisa ainda para nós conhecermos, né? Bastante coisa ainda que nós vamos ter acesso ainda no decorrer do curso, tá? Bom, falar um pouquinho das nossas aulas, né? Eu sei que está todo mundo impaciente. É o seguinte, eu tive uma reunião semana passada, sexta-feira, e é o seguinte, dia 9 de outubro sai o novo decreto, tá? Então, para nós começarmos a receber alunos na escola, como é que tem que funcionar? Rio Preto teria que estar 28 dias na fase amarela. Então, Rio Preto está próximo disso já, exatamente na semana do dia 9, Rio Preto, se tudo correr bem, se não tiver um decréscimo, voltar, Rio Preto completa os 28 dias na fase amarela, tá? Que dá quase um mês, né? E aí tem uma outra fase, aí a prefeitura nos passa, perdão, o Estado nos passa o que deve fazer para poder receber você. Nós já vemos uma luz no fim do túnel, tá, pessoal? Porque a partir de amanhã, eu volto a trabalhar na escola. Então, a escola já tem alguns procedimentos de segurança para nós. Então, nós, professores, a partir de amanhã, vamos estar lá. Nós ainda não podemos receber vocês, né? Igual eu falei, pelos motivos do decreto estadual. Nós ainda não podemos receber vocês, mas, né, vamos aguardar como vai ser, né, esses próximos dias aí. Espera que tudo dê certo, esperamos que, né, caminhemos e nossa vida possa voltar ao normal, não que seja esse nosso novo normal aí, mas que seja normal mesmo, que a gente possa aí, né, voltar aí a ter o convívio, né, normal com você, tá? Outra coisa, pessoal. Então, né, caso dê tudo certo, né, na outra semana, nós vamos ver como é que vai ficar. É evidente que ainda não, possivelmente não voltará tudo de uma vez, a volta é gradual, mas já dá para pegar e vendo, né, as dificuldades e dando um jeito de recebendo você, tá? Bom, por enquanto, nossas aulas continuarão online, então, semana que vem eu estarei, apesar de eu estar na escola, nós vamos ter aula online, vocês vão me ver, a gente vai ter uma câmera um pouco melhor para a gente se ver, vocês vão ver a sala e a gente vai poder se adequar um pouco mais, tá? Sexta-feira, depois de amanhã, nós teremos uma reunião de pais online. Então, quem for menor de idade, eu mandei no grupo de vocês, quem for menor de idade, por favor, avise os pais. A reunião vai ser passada no Teams, igual vocês têm aula. Vamos abrir o Teams, vou mandar o link para os pais e aí eles vão poder assistir a reunião, tá? Então, vai ser a partir das 19 horas. É uma reunião bem rápida, tá? Não demora mais que 15 minutos. É mais para explicar o que está acontecendo, explicar como é que está a nossa rotina, para dar uma satisfação para os pais de vocês, tá bom? Então, por favor, quem tiver responsável aí, passe o recado. Sexta-feira, às 19 horas, nós vamos aí passar a reunião de vocês, tá? Então, bom, pessoal, então, continuando aí, igual eu falei para vocês, na aula passada, nós falamos ali da placa-mãe e do processador, né? Foi falado bastante. A placa-mãe vocês já tiveram várias, falamos bastante sobre ela. E o processador, apesar de eu ter falado muito, ter mostrado muitos modelos, eu terminei a aula ainda tinha coisa para falar, né? Se vocês, assim, eu deixei de falar de um monte de modelo, eu tentei pegar os mais importantes, né, para poder passar para vocês, mas teve um monte de modelo
que ficou de fora. Então, tinha muita coisa para falar ainda. O processador é um assunto muito grande. É só você pegar e pensar que nós já estamos na décima geração da família Core, né? Então, é muita coisa, né, gente? São muitos processadores para passar, cada um. A nanotecnologia, a diminuição dos núcleos, a importância das linhas, tem muita coisa para falar ainda para vocês sobre processador. Vocês podem ficar tranquilos, a gente vai falar bastante. A intenção é fazer que vocês aprendam o máximo possível. Uma das coisas que eu peço a vocês é o seguinte: apesar do curso ser um curso da área técnica, não deixe nunca de consultar a parte teórica. É muito importante vocês saberem nomenclatura das coisas, é muito importante vocês saberem como as coisas funcionam, principalmente para que vocês possam dar mais passos. Tá? Então, por favor, não deixem de estudar, não deixem de ler. Tá? Eu mandei um livro para vocês que é muito legal. Eu estou separando mais algumas coisas de material para que vocês possam ter acesso. Tá? A leitura é primordial. Eu sei que a geração, ou alguns de vocês não curtem muito ler. Eu falo genericamente, porque eu ainda não conheço vocês, mas eu falo pela geração, se bem que essa sala é um pouco mais velha, mas a geração de vocês é uma geração que não é adepta à leitura, né? Então, mas mesmo assim, procurem ler um pouco. É bem bacana. E sempre que eu indicar algo para vocês ou trazer algo para vocês, eu vou procurar uma leitura bem leve. Bom, continuando aí no livro de vocês, na página 73, ele vai começar a falar de memória. A primeira memória que ele vai falar é da memória principal ou a memória RAM, tá? E aí, primeiro de tudo, qual que é a função da memória RAM? A memória RAM quer dizer Random Access Memory, quer dizer memória de acesso randômico, aleatório. A função dela, se você for explicar grosso modo, a função dela é a de auxiliar o processador, dando mais velocidade. Então, a memória RAM é aquela que vai auxiliar o processador no uso do sistema. Mais que isso, a memória RAM, ela que vai acessar os arquivos da máquina. Então, quando você tem que acessar os seus arquivos, não é o seu processador que vai lá e pega o arquivo para visualizar. Quem pega o arquivo é a memória RAM, tá bom? Então, ela evoluiu muito, tá? Evoluiu demais. Antes das memórias DDR, nós tínhamos o padrão DIMM, antes do SDRAM, né? E esses antes nem tinham, eram chips. E como foi dada essa evolução? Graças à sua importância. É lógico que aqui eu vou falar para vocês só da DDR para frente. Não há muita lógica de falar para vocês uma memória que é bem antiga, né? Então não tem muita lógica eu passar para vocês uma memória mais antiga do que a DDR, né? Porque aí vai mais de 20 anos, tá? Mas depois, se eu tiver um tempinho, eu escrevi, eu estava escrevendo um livro uma época e eu tinha lá alguns conceitos eu falo um pouco dessa DRAM. Se eu achar esse material, eu mando para você, tá? Bom, vou mandar esse texto aí lá no grupo de vocês, tá? Depois vocês dão uma lida, é um texto bem legal, que fala bem sobre a definição de memória RAM. Tá? Tem um pedaço aí que, lógico, um pedaço, a grande parte eu pesquisei, mas um pedaço aí fui eu que escrevi mesmo. E aí grande parte foi eu que escrevi do estudo, principalmente da parte evolutiva das memórias, tá? O que vocês têm que entender? Vocês têm que entender que toda vez que você reinicia o seu computador, ele limpa a memória RAM. Tá? Ele apaga qualquer informação que tenha lá dentro. Aí, pessoal, mais outra coisa que você tem que entender também. Às vezes, vocês vão notar que o Windows, principalmente, que é o sistema operacional mais usado, tá? Se você ficar muito tempo sem desligá-lo, você vier aqui no uso de memória, apertar o Ctrl Shift ESC e vir aqui no desempenho, você vai notar que a memória ela sempre vai aumentando o uso, mesmo
quando às vezes você já fechou aquela aplicação ou algumas aplicações. Por que isso acontece? O Windows ele não tem um gerenciamento legal de memória, tá? Então, é por isso que isso acontece, por isso que dá, de vez em quando, alguns erros. Por isso que, às vezes, você está com seu sistema lento, principalmente o Windows 10, ele tem esse pequeno defeito, né? Você está com o sistema meio lento, você vai, reinicia o seu computador, e aí ele volta a funcionar com velocidade. Então, isso acontece por causa do uso da memória RAM, que tem mais problema. No Linux, a gente não tem esse problema. Quando nós chegarmos no próximo livro, para vocês sobre essa questão, tá? Do porquê o Linux não dá tanto problema assim, somente de acesso à memória, tá? Bom, pessoal, continuando. Então, a memória, a gente não pode deixar de fora a memória. Mas quer falar alguma coisa? Tá cortando. Tá cortando aí? Tá. Estranho aqui. O retorno tá normal. Aqui tá falhando, professor. Pessoal, de mais alguém tá falhando aí? O meu, professor. Tá. Peraí, aqui, gente. Sim, o meu também tá falhando. Só ver um negócio aqui, pessoal. Bom, vamos lá. Vê se melhorou aí, fazendo favor. Bom, Aqui, galera. ok. Oi, melhorou aí? Aqui melhorou. Ah, obrigado. Se der algum BO, vocês me avisam, por favor, tá? Ok. Bom, continuando então. Então, a memória, onde deu a maior parte evolutiva foi a partir das DDR, tá? Primeiro de tudo, o que quer dizer DDR? DDR quer dizer Double Data Rate, tá? Esse Double Data Rate quer dizer taxa de dados dos dois lados, taxa dupla de dados. Mas na prática, o que isso quer dizer, pessoal? Na prática, essa duplicidade de dados essa duplicidade de dados quer dizer que até então, até aquele primeiro momento, nas memórias antes, né, da DDR, na DIMM e na SDRAM, elas liam só um lado da memória. Então, só apenas um lado lia. Na memória DDR, a partir da DDR, começou a ler dois lados, tá? A memória DDR, o primeiro padrão dela, ela teve 133 MHz de velocidade e ela chegou ao máximo de 400, tá? Era uma memória que, antigamente, tá, gente? Antes das memórias DDR, a taxa de velocidade ou mesmo as fragilidades das memórias era muito grande. O que acontecia? Às vezes, só de você tirar para dar uma manutenção e pôr de novo, essas memórias queimavam. Acontecia muito isso, tá? Com a memória DDR, ela persistiu com esse problema, tá? Fora o problema de incompatibilidade. Se você pegar, por exemplo, vou pegar os dois últimos tipos, que era a DDR 333 e a DDR 400 de taxa de velocidade. Se você tentasse colocar uma e outra, não ligava o computador, tá? Essa memória DDR ela evoluiu um pouco, ela foi para DDR2, mas a DDR2 ela aumentou a frequência, né? Ela aumentou o seu clock, aumentou o seu tamanho, mas ela continuou com o mesmo problema de incompatibilidade entre uma e outra. Por exemplo, se você pegasse uma DDR2 667 e colocasse depois uma DDR2 800, elas as duas não trabalhavam legal juntos. Já ligava o computador, mas não trabalhava de maneira legal, tá? Então, você sempre tinha que trabalhar com a memória da mesma frequência, tá? Isso foi sanado no padrão DDR3. O padrão DDR3, ele não tem esse problema de compatibilidade. Por exemplo, se acontecer de você pegar uma memória DDR3 1600,
e pegar uma 2300, elas vão rodar 1600. O próprio banco de memória, ele verifica a velocidade e ele sempre rotula pelo menor. Mas não há problemas. Outra coisa que melhorou na DDR3, ela tem uma qualidade maior, principalmente de conexão. Então, ela não queima com a mesma facilidade, igual queimava a DDR2, principalmente a DDR e as mais antigas. Tá? Você consegue manusear ela de maneira melhor. Outra coisa que a DDR3 melhorou, a taxa de informação foi muito melhorada. Então, você conseguia ali ter um ganho de performance muito grande, tá? Então, a comunicação entre a memória e o processador, a partir das memórias DDR3, se tornaram muito mais constantes e muito melhores, tá? A evolução e o padrão atual é o DDR4. Hoje ele já tem versões aí, já tem peças com mais de 4.000 MHz, então é uma velocidade absurda, tá? Já tem pentes aí de 32 GB, então melhorou muito e a comunicação com o processador foi mais melhorada ainda. Eu costumo dizer que a memória RAM foi uma das que mais evoluíram. Depois do processador, é evidente, o processador ficou muito mais inteligente do que há 30 anos atrás, mas a memória RAM ela evoluiu muito, sabe? Ela conseguiu uma taxa de velocidade muito grande e ela conseguiu uma comunicação com o processador muito grande. Ó, tem uma pergunta do Fabiano aqui, ó. A pergunta dele o que é melhor? Colocar dois pentes de 8 GB ou um de 16? É melhor 2 de 8. Por quê, pessoal? Existe uma coisa chamada Dual Channel. As placas-mães, elas conseguem ter um sistema de inteligência que elas fazem esses dois pentes de 8 GB trabalhar muito mais rápido, distribuindo a informação de uma maneira mais rápida do que um de 16. Tem Dual Channel ou Triple Channel, né, quando são 3 pares. Então, por opção, é melhor você trabalhar ou com 2 de 8 ou 2 de 4 GB e assim por diante. Então, se você... outro detalhe, tá? Quem faz essa configuração é a placa-mãe. É lógico que hoje é muito raro uma placa-mãe que não faça Dual Channel, tá? Mas ainda pode acontecer de não ter. Ó, Luciano tem uma pergunta, pode perguntar, Luciano. Boa noite a todos. Professor, aqui é o seguinte, tem na página 75 aqui, eu sei que você vai falar sobre ela, a forma de conhecer a diferença entre uma e outra. Mas aqui, eu estou com uma DDR2 aqui, que ela não é semelhante ao que está mostrando aqui no livro. Você quer esperar chegar lá ou você já pode me orientar? Eu já ia falar sobre o tamanho do pente, né? Aham. Então, é assim, o tamanho... Pode falar, tu vai completar? Como é que eu faço para reconhecer a diferença entre uma e outra? Tá. Então, é assim, as memórias, elas têm o chanfro, que é onde vai a furação. Todas elas, o chanfro é num lugar específico. Então, a DDR é um lugar, a DDR2 é outro, a DDR3 é outro, a DDR é 4. A DDR4 é outro. A olho nu, se não tiver, geralmente no selo da memória vem escrito, tá? DDR2, DDR3, DDR4. Mas eu confesso a vocês que no começo, tá? Principalmente no começo do trabalho de vocês vão ter muita dificuldade de diagnosticar qual é uma e qual é outra. Tem um exercício que eu faço em sala, eu trago uma DDR, eu tenho até a DDR3, eu tenho para fazer isso, né? Então eu pego as 3, embaralho e faço o desafio de alguém acertar, pôr na sequência certinha qual que é a DDR, DDR2 e DDR3. É muito difícil de acertar, tá? Mais no dia a dia, depois você pega o jeito, tá? Mas é o local do chanfro, é o local onde está a furação, tá? Bom, pessoal, tem um outro tipo de memória que chama memória ECC ou memória registrada. Essa memória ECC ou memória registrada, ela é a memória para servidores. E qual que é o principal diferencial dela? Porque se você for consultar, além do preço, que é muito mais caro, tá? De uma memória ECC, ela tem o mesmo padrão. Você vai escutar lá, memória ECC DDR4, por exemplo. E qual que é a diferença, então? A sua placa-mãe comum,
ela não vai conseguir reconhecer. Esse é o primeiro. Perdão. Cada banco trabalha separadamente. O que isso quer dizer, professor? Vamos supor que queima um banco de memória, queima um setor de memória lá da sua memória comum. Sua máquina não vai ligar e você vai ter que jogar essa memória fora. Não tem o que fazer. Vamos supor que queima um dos bancos de memória da memória ECC. Ele vai continuar trabalhando e ele vai inutilizar aquele banco. É evidente que o seu servidor vai começar a ficar mais lento, mas ele vai trabalhar normal. Ele não irá desligar porque queimou um banco de memória. Essa é a principal memória. É uma memória muito mais rápida, muito mais inteligente na troca de dados, e aí, por isso, também, ela é muito mais cara, tá? Ela é usada só em servidores mesmo, tá bom? Então, você não vai conseguir, a não ser que você tenha, evidente, como eu não vou conseguir? E se a minha placa-mãe for uma placa-mãe para servidores? Aí tudo bem, aí você vai conseguir aí saber quem é quem, né? Então, mas se não, se você pegar, por exemplo, eu aqui o meu computador, ele é uma memória DDR4. Se eu pegar um ECC DDR4, ele não vai nem ligar, tá bom? Bom, e aí, igual o Luciano estava comentando, se vocês olharem na página 76, ele mostra os padrõezinhos. Você vai notar que ele mostra, dá para ver mais ou menos o local da furação, tá? Ele muda um pouquinho, tá bom? Então é isso que diferencia o próprio encaixe. Eu tive muitos problemas quando eu trabalhei em loja de informática, né? E qual era o problema que eu tinha? Às vezes o vendedor, vocês vão passar, você quer verificar quando o vendedor sabe? Qualquer dia vocês vão no magazine, qualquer magazine, Casa Bahia, Ponto Frio, precisa assim, e pergunta qual a configuração do processador da máquina. Geralmente ele não vai saber. E em lojas de informática também é muito difícil você ter um vendedor técnico, tá? Que saiba te explicar. É muito difícil mesmo. E aí o que acontecia? O cara mandava para montagem e mandava placa-mãe DDR3 com memória DDR2 e eu tive muitos problemas assim, porque o sistema ele é meio bobo, ele entende que é memória, ele vai deixar montar. Vai deixar passar, mas na hora da montagem não tinha como, tá? Pessoal, alguma pergunta? Bom, nós vamos para o nosso primeiro exercício do dia. Mesmo esquema lá. Respondo lá, por favor, lembrando a vocês que o exercício ele não tem nenhum caráter punitivo, tá? Para vocês. O exercício é para eu saber como é que vocês estão indo, se vocês estão entendendo tudo que eu estou falando. Tá bom, pessoal? Vamos lá. 10 minutinhos para vocês fazerem aí. Procurem escrever o que vocês entenderam, tá? Nem é questão do certo e de errado, é para eu saber como é que nós estamos indo. Vamos lá, galera.
Vamos lá, galera? Vamos voltar? Bom, pessoal, então, vamos ver aí quem vai ser o contemplado. Eliomar, você não lê a primeira e a segunda para mim, fazendo favor? Tá me ouvindo? Tô, pode falar. Bom, na primeira eu falei que a memória RAM, que é a memória de acesso aleatório, é o local onde é armazenadas as informações enquanto o PC tá ligado. E a 2 eu não respondi. Ah, verdade, eu vi agora. Ô, Rafael, você pode ler a 2 para mim? Nós não ouvi, Rafael. Não saiu o som, hein? Deixa eu ver aqui. Vou ver aqui no... Pera aí, pessoal. Ah, tá. Ó, vamos lá. Eu vou ler aqui que tá dando uns tilt aqui. Então, vamos lá. Eu vou ler a resposta do Leonardo de novo. O pessoal falou que deu ruim. Então, a primeira do Leonardo aí, né, é a memória de acesso aleatório e o local onde armazena as informações quando o PC estiver ligado. Sim. O Rafael tá com o microfone ruim, eu vou ler a dele também, da 2, tá? Ele fala que é para acompanhar a quantidade de arquivos abertos ao mesmo tempo, dando assim velocidade às suas leituras, tá? Vou ler a 3 dele também. São memórias que corrigem erros simples, as memórias ECC, tá? Não causando travamento da máquina. Sendo assim, a principal diferença entre a memória RAM é que não precisaria reiniciar para correção de bugs ou erros, tá? Então, basicamente, pessoal, só a ECC que eu quero explicar para vocês de novo. A principal diferença da ECC tem essa questão dos erros, ela tem um sistema para correção de erros que é automático, tá? E ela também, se ocorrer de um banco dela queimar, ela vai fazer a correção sozinha, tá? Então ela não vai ter nenhum tipo de problema caso dê algum erro aí, somente nos seus bancos, tá? Bom, galera, continuando aí, falar um pouquinho sobre fontes. Estamos aí na página 77. E qual que é a função principal da fonte? É de energizar a placa. Professor, tá difícil hoje, hein, professor? O que está acontecendo? Ah, não tô conseguindo te ouvir direito, tá picotando. Então, você picotou para mim agora. Só que o meu retorno tá normal. Estranho, rapaz. Pessoal, de mais alguém tá picotando? Fora do Luciano? É porque o do Fabiano tá normal. O meu retorno tá normal. Eu vou reiniciar o computador, então. Beleza. Tá lá, o do Rafael também. É alguma coisa aí, Luciano? Bom, vamos lá então, continuando aí, pessoal. Então, a fonte de alimentação, ela é responsável, evidente, por energizar o computador. Então, ele vai jogar a energia lá dentro, ela vai receber a energia lá de dentro, né, da sua rede externa, né? E aí ela vai jogar dentro da máquina. A principal função dela é alimentar todos os componentes. Então, uma das brigas que eu tenho bastante é com relação, às vezes, as pessoas querem trabalhar com uma fonte de
qualidade ruim, tá? E o que vem a ser essa fonte de qualidade ruim? Tá, pessoal? Você trabalhar com uma fonte de energia que não vai alimentar os componentes direito, tá? Isso dá muito problema, tá? Lá nos componentes. Não alimentar um componente de uma maneira que seja necessária pode causar, além de causar travamentos, tem de causar erros, num plano por tempo, se você falar assim, e se passar muito tempo, se eu ficar trabalhando muito tempo com essa fonte, né, por exemplo, uma fonte que era para me dar 12 volts, dando 8. O que vai acontecer é que é o seguinte, por exemplo, seu capacitor vai estourar, porque o capacitor da placa ele precisa de uma regularidade de tensão, tá? Você pode vir a ter problemas com o seu processador, tudo isso relacionado a uma entrega de potência, tá? Então, temos que tomar bastante cuidado quando nós formos trabalhar com nossa fonte de energia, tá bom? Procurar sempre uma fonte de uma qualidade melhor. Eu sempre falo, uma das coisas que eu mais falo, a fonte é o que tem de mais em conta, tá? No seu computador. O que tem de mais em conta é a fonte, tá? Então, a fonte geralmente é o menor investimento, porque a pessoa fala, é lógico que é difícil de concorrer, porque essas fontes mais simples, nós chamamos elas de nominal, essas fontes elas custam muito barato, elas custam entre 30 e 50 reais. Mas elas não dão uma potência regular. Por exemplo, uma fonte dessa aí, ela vai te dar uma média de potência de 230 volts. Desculpa, 230 watts. Desculpa, a palavra é watts. Volts é o que vem da rede elétrica. Então, ela vai te dar uma potência de 230 watts. Se você for verificar, né, no seu dia a dia, tem processador que exige ter mais que isso de potência. Então, você já imaginou, por exemplo, você tentar ligar um i5, um i7 com uma fonte dessa, ele nem liga, tá? Se você pôr uma placa de vídeo, então, aí que não vai dar nem vídeo. Já aconteceu comigo de eu pegar uma vez uma máquina e a máquina deu entrada como travamento. Máquina travando. Essa foi o motivo. Comecei a testar todas as peças e nem me atentei para a fonte, né? Porque a fonte era uma fonte preta e geralmente essa fonte nominal ela é desta cor que está aí, né? Um cinza. E na hora que eu fui ver a fonte era nominal, fui medir, ela estava dando quase, o processador usava 180 watts e ela dava 250. Então, se ligado, lembrando que o computador não é só o processador, quando nós fomos verificar os outros componentes, aí ela travava mesmo, principalmente quando abria algum software mais pesado. Então essa fonte é uma fonte usada em quê? Computadores básicos. Quando vocês entrarem no laboratório da escola, vocês vão ver que todos os computadores usam fonte nominal, mas lá é um dual core, então não tem problema. Tá? Não é um computador desenvolvido para aplicações pesadas. Então, por exemplo, o primeiro laboratório da escola, o laboratório lá de baixo, tá? Eles já são só com fonte real. Por quê? Porque lá é o laboratório de games, um laboratório que vai utilizar softwares muito mais pesados do que o que nós usamos lá em cima, tá? A fonte que nós mais indicamos é a fonte real, porque ela tem esse nome. Ela tem o nome de fonte real porque ela entrega ela entrega realmente a potência que ela dá lá no selo dela. Então, vai ter de 500, 600, 700. Vão ter várias fontes, tá? Com várias potências. Aí, como é que você faz para customizar a fonte que você precisa? Como eu vou verificar que tipo de fonte, tá? Você vai primeiro ver o que você está necessitando, tá? Qual que é o seu processador, quantidade de memória, seu HD, se você tem uma placa de vídeo, aí você vai mensurando. Nunca trabalhe com uma potência próxima. Por exemplo, eu utilizo 450 watts, eu vou pegar uma de 500. Não, né, gente? Porque a folga é muito pouca, tá? Então, essa fonte é a mais indicada. Se você tiver
vamos pôr aí, se você tiver uma grana a mais para investir, aí tem a fonte modular. Como é que a fonte modular trabalha? Os cabos dela são separados. Então, você vai colocando os cabos, atrás dele tem umas conexões, você vai colocando os cabos, inserindo os cabos, conforme você for precisando, tá? Leonardo, pode perguntar. Ah, a pergunta do Leonardo é bacana. Tem alguma maneira de calcular a quantidade que vai usar no PC? Sim, só que é meio punk. Lá no livro 5, em Boas Práticas, eu mostro para vocês. Você tem que pegar o datasheet. O que é datasheet? Você tem que descobrir a estrutura inteira de cada peça. É lógico que memória, HD, essas coisas assim que são mais genéricos, né, entre aspas, é lógico, que sempre usam o mesmo padrão, você não vai ter problema, tá? Mas é mais processador e placa de vídeo. O processador e a placa de vídeo, você vai ter que olhar lá no manual para ver certinho. Aí você vai calculando. Tem um site, depois eu vou ver se eu acho para vocês, que você vai colocando a configuração do computador e ele vai mostrando quanto gasta cada um dos componentes. É bem legal, tá? Mas geralmente a gente faz na mão mesmo, tá bom? Mas depois eu vou lá no livro 5, vocês vão aprender isso aí, tá? Bom, e aí a questão dos conectores, hoje a nossa fonte é padrão. Então, essa fonte, ela pode ser 24 pinos, né? Desculpa, padrão ATX, desculpa. O conector de energia são 24 pinos e o do processador são 4. Ou então, quando o processador é um pouco melhor, ele pode ter 8 pinos lá na conexão do processador, que é essa conexão aqui, ó, onde eu estou passando mal, tá? E algumas placas de vídeo, elas também têm uma conexão um pouquinho diferente. Às vezes tem uma que tem 6 pinos ou 8 pinos também, tá? Que é uma conexão que nós chamamos de conexão auxiliar. São placas de vídeo que são muito mais potentes e aí a própria placa-mãe não consegue gerar energia para ela. Professor, como é que eu vou saber? Gente, não tem como errar. Você vai olhar, vai estar um encaixe lá, tá bom? Ah, e uma coisa interessante, que, por exemplo, tem máquina que você vai ver que não vai nem ligar com fonte nominal, principalmente quando ela tiver uma configuração superior. Então, vamos supor que você tem uma máquina com uma configuração bem top, né? Um i7 ou um i9K, né? Uma placa de vídeo, uma 1080 ou duas fazendo o slide. Você vai notar que as próprias conexões a mais, a sua placa a sua fonte, se ela for nominal, ela não vai nem suportar, nem ter conexão para aquilo, tá bom? Bom, pessoal, outra coisa que eu queria falar das conexões. Às vezes parece que eu posso estar sendo repetitivo em uma coisa. Nesse negócio de lembrar de conectar a placa-mãe e lembrar de conectar o processador. É lógico que, pessoal, se você conectar só a conexão da placa-mãe e esquecer de conectar do processador, não vai danificar nada. Não é que vai queimar. Não, porque ele nem vai iniciar. Quem gerencia isso aí é a BIOS, tá? Lá na sua placa-mãe. A BIOS, quando ela começa, quando você aperta o power e ela vai jogar energia, ela já vai perceber que lá no processador não está tendo energia. Aí ela não deixa passar, não vai dar vídeo, tá bom? Bom, pessoal, vamos para o nosso segundo exercíciozinho de hoje, tá? Mais 10 minutinhos aí para vocês fazerem pleiase.
Vamos continuar, pessoal? Bom, vamos lá, então, né? Bom, então, deixa eu pedir aqui. Ô, Felipe, lê as respostas para mim, por favor. Eu estou vendo aqui. Felipe, tá me ouvindo? Esse fone tá ligado. Bom, vamos continuar. Então, vamos lá, senão nós não terminamos, né? A função da fonte, a primeira dela é alimentar os componentes, né? É você poder, né, alimentar toda a sua placa e todos os componentes do seu computador. Uma coisa que a gente tem que levar, assim, que é meio que universal, são as fontes dos outros dispositivos. Olha que interessante. Às vezes nós pensamos que só o computador nós temos que ter preocupação com a fonte, mas não, pessoal. Por exemplo, se você colocar um carregador ruim no seu celular, pode dar problema. Foi feita uma pesquisa, mais de 90% dos acidentes, quando uma bateria explode de um celular, por exemplo, são com carregadores paralelos ou carregadores falsos, tá bom? Então, tem que se tomar cuidado com isso aí também. Se um computador, o que pode acontecer se uma fonte de alimentação não funcionar de maneira correta, nem ligar, começar a travar ou então até danificar uma peça, tá? Então, isso que pode acontecer. Nas características, fonte nominal é aquela que não vai te entregar a potência necessária, a fonte mais simples que existe. A fonte real, ela te entrega a potência que realmente está no selo dela, tá? Seria a mais proveitosa. E a fonte modular é aquela que você vai... ela funciona em módulos, então você vai inserindo os cabos conforme haja necessidade, tá bom? Bom, pessoal, continuando, aí no livro de vocês, ali na página 7 e 9, ele vai começar a falar da memória secundária. E o que é a memória secundária? São os dispositivos de armazenamento, né? Ou então, também os dispositivos óticos, né? Ou seu leitor e gravador CD e DVD. Dispositivo ótico, a gente nem fala mais. Por quê? Porque os dispositivos óticos, como leitor de DVD, leitor de CD, hoje eles não são tão usados, tá? Por que eles não são tão usados? Porque, com o passar do tempo, nós fomos aí tendo menos esse uso, né? Porque hoje usa-se mais o pendrive, né? Quando você não grava um CD para mandar para alguém, ou você manda o arquivo que você precisa pela internet, né? Mesmo sendo um arquivo grande, a internet ela melhorou muito, né? Ela ficou muito mais rápida, então por isso nós conseguimos ali ter uma qualidade muito maior, e também quando é algo assim que você precisa transportar, você vai põe num pendrive. Hoje tem pendrives aí até de 32 GB, então nós não vamos ter este problema, tá? Bom, dentre as memórias secundárias, a principal é o HD. O HD é o dispositivo de armazenamento que nós mais usamos. Em o HD, nós temos o HD IDE, né, que é o mais antigo de todos, tá? Ele não se usa mais. Esse cabinho que vocês estão vendo aqui, ó, à sua esquerda, ele chama cabo flat, e esse cabo liga-se, ele de 72 vias, ele transporta os dados, tá? E à nossa direita, esse cabo é o cabo de energia, ele vai ter que energizar a placa. Vai dar para perceber, hoje, a conexão mais moderna é o HD SATA, tá? O SATA, essa esquerda aqui é a energia, você vai ver que o conector é bem menor, e esse menor ainda, que está à direita, é o de dados, que é o que vai ligado à placa-mãe.
Se você chegar a pegar um HD IDE em uma máquina, é sinal que essa máquina é muito antiga, tá? É sinal que você não tem nem velocidade de conexão, né? Desculpa, você não vai ter nenhuma velocidade que dá para utilizar hoje. O HD SATA ele é novo, mais novo, né? Mais recente e mais rápido. O IDE, se você pegar um IDE funcionando ainda, é sinal que ele é bem antigo mesmo. Tá? Isso aí pode te causar problemas a curto prazo, porque o HD ele tem ali um prazo de validade, apesar de não dar muito para mencionar, assim, para mensurar, porque ele pode funcionar bastante tempo, tá? Mas não, assim, mais de 15 anos, igual um HD IDE vai ter hoje ali, tá? Bom, a evolução do HD é o SSD. O SSD ele troca o disco, né, por disco magnético. Então ele não vai ter mais disco óptico girando e ele vai ter disco magnético nele fazendo a transmissão dos dados. O que mais você vai levar em consideração? O SSD ele é muito mais rápido, né, do que o HD comum, só que o custo por megabyte é muito mais caro. Mas tem um negócio, gente, eu uso o SSD, né? Algumas coisas você vai, por exemplo, vai notar que tem quase a similaridade, mas em grande parte o desempenho é totalmente diferente. Tá? É absurdamente. Por exemplo, eu usava no meu notebook principal o SSD nele. Aí, como eu tenho que usar dois notebooks para dar aula para vocês, ou às vezes quando eu estou lá embaixo eu uso o meu PC, eu tive que passar SSD, né, para um outro notebook. A diferença é exorbitante, tá? De velocidade, o outro tem menos memória RAM, então eu preciso de mais velocidade. É muita diferença de uso no dia a dia. Bom, temos a evolução do SSD, que é o M2, né? Ele é absurdamente mais rápido, ele tem uma conexão própria dele, então não é toda a placa que tem. Por exemplo, a placa-mãe do meu PC não tem, nenhum dos notebooks que eu tenho aqui também tem a conexão para o M2. Ele chega a 1,5 GB de velocidade, 1.500 megabits por segundo. Você tem uma ideia, o SSD ele tem 640, o máximo. Tá? Então é absurdo mesmo o negócio. Só que está aí também a tecnologia nova, ela é bem mais cara, o custo por megabyte é bem mais caro também. O futuro, é evidente, tá? É evidente que é o futuro, mas ainda vai demorar um pouco. Uma coisa que eu quero que vocês levem em consideração é o seguinte: o Brasil ele demora muito para receber tecnologia, para dominar a tecnologia, em média 7 anos, do que um outro país de primeiro mundo, tá? Então, assim, até isso aqui começar a ficar popular no Brasil ainda vai um tempo. Bom, Rafael perguntou, por exemplo, para iniciar o Windows. Pra você ter uma ideia, dá mais que o dobro, bem mais, só para iniciar, fora as outras coisas, o uso mesmo. Olha o outro problema que eu notei. Conforme você vai usando, o Windows ele tem um problema de uso de disco. Quando você vem aqui, ó, esse uso de disco aqui, quando você inicia o Windows, você pode notar que algumas vezes ele vai aparecer 100%, tá? Aqui no SSD ele nunca vai aparecer 100%. Então, é muito interessante isso aí, tá? Esse uso de disco é bem legal. Por quê? Porque o Windows ele tem, né, o disco girando lá, o SSD não tem. O acesso é automático. O Fabiano falou aí, ó, se o PC demora 20 segundos para iniciar, no SSD em 7. É mais ou menos isso mesmo. A diferença é muito grande. É absurdo, tá, gente? Bom, vamos para o nosso terceiro exercício. Vamos bem rapidinho, porque tem mais um assuntinho para falar para a gente finalizar. Vai lá, pessoal.
Vamos lá, galera? Bom, vamos lá então. Então é o seguinte, pessoal. Agora a gente vai falar da parte final, né? E aí, essa última parte que eu vou falar para vocês é a parte que menos se leva em consideração. Por que menos se leva em consideração, pessoal? Porque as pessoas acham que são coisas que não têm tanta importância, tá? E na realidade, é lógico que se você parar para pensar que qual importância tem o meu gabinete, é lógico que ele não tem tanta importância na acepção da palavra quanto tem o seu processador, quanto tem o seu HD, quanto tem sua memória RAM. Mas tem um detalhe. Primeiro, a função do gabinete. A função do gabinete é a de você inserir os componentes lá dentro. Então, você vai pegar e vai montar ele lá dentro. Tem gabinetes aí bem baratinhos, né? Só que o que vai acontecer? Ele vai ser, evidente, de péssima qualidade. Aí, geralmente, quando a gente monta um computador, de vez em quando eu tenho que desmontar ele para dar uma manutenção. Quando você monta um gabinete de qualidade ruim, quando você vai desmontar, você vai ver, você vai notar que ele vai ter algumas imperfeições. Por exemplo, tem gabinete que amassa muito fácil, tem gabinete que balança muito fácil, e aí ele pode até vir a dar problema no seu equipamento lá dentro. É lógico, pessoal, que eu não estou falando que você deve adquirir aqueles case mode, que é gigante, né? E aí você vai conseguir quase entrar dentro. Tem uns que parece um trator. Mais um de um pouquinho melhor de qualidade. Esse de qualidade. Esse que está na tela é um modelo bem bacana. Ele tem essa tampa de acrílico. Eu já montei algumas vezes ele. E para dar manutenção, ele é uma delícia, tá? Por quê? Porque ele facilita muito a nossa vida. Então, ele faz com que nossa vida seja bem facilitada. E ele também, ele deixa o ar girar bem lá dentro. Então, isso facilita muito na hora de você medir a temperatura. Ó, o Fabiano, vou ler o que o Fabiano escreveu lá no chat. Ó, na verdade, ele é tão importante quanto qualquer outra peça. Só as pessoas não olham o gabinete dessa forma. Exatamente. As pessoas elas não veem o gabinete nem como um hardware essencial. Antigamente, quando eu tinha bastante tempo, eu não montava em gabinete, tá? Eu pegava e montava fora. Mas era uma questão. Eu gostava, por exemplo, eu tinha um computador que era quase um quadro, né? Então ele era montado numa madeira e aí ele ficava na parede. Mas é mais por gosto. Hoje, eu assim, pela questão das peças, por exemplo, uma das coisas que mais eu vejo dar problema, e aí é uma coisa que é séria, é, por exemplo, nós termos problemas de HD, tá? Por quê? Porque as pessoas colocaram montaram ali o seu computador e um gabinete que não era tão legal. E aí, esse problema. Por que dá problema de HD? Porque ele fica, o HD, como o disco gira, tá? Ele tem a vibração e ele pode deixar de funcionar, tá bom? Então, por isso que nós temos aí que tomar bastante cuidado quando nós formos adquirir um gabinete, tá? Fora a ventilação, a questão da ventilação é muito importante. Fora também a questão de você poder manusear por dentro. Esses dias eu prestei serviço para uma empresa, eles têm aquelas mini torres, né? Aquilo lá é horrível para dar manutenção. Para abrir é difícil, para trocar uma peça é super complicado, tá? E então o gabinete, se você escolher um com um pouquinho mais de qualidade, vai te ajudar bastante, tá? Outra peça que também muitas vezes as pessoas não dão muita bola e precisa, pessoal, é o cooler e o dissipador de calor. Esse que está na tela de vocês é um cooler padrão Intel. Então, quando você compra um Intel e vem com box, que a gente chama, tá? Ele vai vir com esse cooler aí. Esse cooler, tá? A própria Intel, ela pede para você desmontar ele só 3 vezes. Por quê? Porque aí as garras dele elas são de plástico e ela pode vir a quebrar, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Essa peça, essa aí, uns R$30 mesmo.
qual que é o problema? O problema é o seguinte, vai passando o tempo, esse tipo de cooler, por ele ter aquela base de plástico, ele não vai ficar tão preso à placa. Se ele não fica tão preso à placa, tá? O que vai acontecer é ele ter um espaço maior e ele não refrigerar o seu processador de maneira correta. Em um processador Intel, geralmente nós não vamos ter tanto problema. Em um processador Intel, o que vai acontecer é começar a ter travamentos, e aí você vai perceber que é devido ao aquecimento. Se o seu processador for da AMD, o que vai acontecer é você poder vir até perder alguns componentes, tá? Eu mostrei a aula passada para vocês. Então tem que tomar muito cuidado com relação ao cooler dissipador de calor. Uma das dicas que eu dou é vocês, sempre que terminar a montagem, puxar ele para cima, para verificar se ele está ou não bem preso, tá? É uma coisa assim que tem que fazer de vez em quando, porque aí você verifica se está bem preso, bonitinho, e você não vai ter problema, tá? Tem alguns outros tipos de cooler, por exemplo, tem uns coolers da AMD que são muito lindos, assim, muito legais, né? São bem bonitos. Então, eles te dão mais qualidade, e tem o water cooler, né? Tem o water cooler que é a base de água, tá? Então, esse cooler à base de água, ele refrigera também bem melhor. Aí tem um outro, o Fabiano está perguntando sobre o water cooler, vamos aprender sim, tá? Eu tinha um modelo na escola lá, mas desapareceu. Vou ver se eu consigo um dia levar o meu para mostrar para vocês. A questão do water cooler, né, ele funciona como um radiador, vai passando água lá dentro. Na verdade, tem alguns que são outro tipo de líquido. E uma outra coisa interessante também é um outro, esse eu só vi funcionando, mas nunca montei, é o de nitrogênio. Cara, é absurdo a qualidade dele, né? Mas aí é bem mais caro, você tem uma máquina super potente para poder colocar um desses, tá? Mas, assim, se você vai investir numa máquina que seja, né, uma máquina de uma qualidade e de um custo grande, é lógico que você também deve investir num cooler, né, que seja um pouco melhor, que vá fazer também que os seus dispositivos de hardware funcionem de maneira melhor, tá? Bom, pessoal, outras coisas que nós também, aí já não é obrigatoriedade, né? Não tem uma obrigação de, por exemplo, você colocar uma placa dessa, até porque todas as placas, vou pôr todas, porque, né, é muito difícil acontecer de você ter acesso a uma máquina e ela não ter placa de rede, né? Mas se acontecer, ou se essa placa de rede parar de funcionar, essa placa é uma placa de rede padrão PCI, você vai conectar ela em um slot de expansão, e aí é o seguinte, o padrão dela chama Ethernet, esse padrão aqui, ó, escreve desse jeito. Então é o padrão Ethernet, e aí em redes nós vamos aprender que ela tem esse nome, porque lá quando o criador dela, lá no laboratório da Xerox fez ela, ele quis dizer que a rede, ela trafegava os dados como o éter sumia ao ar livre, tá? Por isso tem esse nome, vem de éter, e net é de rede. Hoje ela tem dois padrões, um é o 10/100, que é a rede megabit, e também tem o padrão 100/1000, que é a rede gigabit, tá? Qual que é a diferença primordial entre um e outro? É o tráfego de dados. Então, uma rede megabit, ela vai transportar 100 megabits por segundo. Uma rede gigabit, ela vai transportar 1000 megabits por segundo. Pessoal, o que vocês não podem confundir? Eu falo bastante isso aí para vocês, principalmente lá no curso de redes. Vocês não podem confundir isso com velocidade de internet. Isso é velocidade de rede, tá, pessoal? Então, a velocidade da sua rede, ela vai ser
megabit ou gigabit, tá? Quando você tem uma rede gigabit, isso não quer dizer que você vai ter lá 1 giga de internet, tá bom? Não pensem assim. Outra coisa, o conector de rede, ele chama RJ45. Então, o conector lá da sua rede, aquele conectorzinho RJ45, tá? É aquele conector. E o cabo de rede, aquele cabo azul, ele chama UTP. Ou vai ser UTP ou vai ser STP, dependendo da blindagem. Mas aí, isso aí é coisa que a gente vai aprender lá em redes, tá? Tem bastante tempo ainda. Outra coisa que pode ser inserida também, não há obrigatoriedade, é a sua placa de som. A placa de som é para mecanismos, tá? Quando você vai utilizar a sua rede e você vai pôr ali, você precisa de mais canais. Então, a placa de som, geralmente a placa de som do seu PC, ela é uma placa de som de 2 canais, 2.1. Quando você precisa ter mais canais, você vai ter uma rede, você vai inserir uma placa 5.1. Para que isso era usado? Isso era usado quando nós precisávamos, por exemplo, ligar um subwoofer ou então um home theater. Hoje caiu bastante desuso, né? A gente não vê mais tanto, faz bastante tempo que eu não instalo uma placa dessa. Mas se você precisa ligar no seu computador um som mais potente, tá? Você vai ligar, você vai ter que instalar nele uma placa de som dessa aí. Ela vai conectada lá nos slots de expansão, tá? A placa de vídeo, ela vai auxiliar o seu processador, no cálculo 3D. Então, quando o seu processador ele precisa de mais cálculo 3D, você vai instalar uma placa de vídeo. Hoje nós estamos no padrão PCI Express, já é um padrão que está em uso há bastante tempo, tá? E o tráfego de dados é muito bom. Nós temos placas bem desde baratas ali, a R$200, até placa de 20, 30 mil, tá? Qual que é o diferencial dessas placas? É conseguir fazer um cálculo maior. Dentro da placa, é muito engraçado falar isso, porque ela é como quase um computador dentro dela. Por quê? Porque se você for analisar a sua placa de vídeo, ela também tem um processador, chama GPU, que é Graphics Process Unit, tá? Ela também tem memória RAM, que é a quantidade de memória que ela também tem uma memória de acesso aleatório, e ela também precisa de energia. A única coisa que ela não tem é armazenamento. Ela não tem um HD dentro dela para salvar nada. Ela trabalha com I/O, né? Input e Output. Ela já vai renderizando e já vai mostrando. Quando você vai jogar um jogo é boa, né? Nada, um pleonasmo maior que esse. Quando você vai se ater a um jogo, ele vai renderizando ponto a ponto ali, tá? Então, por exemplo, vou pegar um jogo bem pesado, tipo GTA V. GTA V ele tem uma qualidade gráfica gigante. Então, ele vai renderizando passo a passo, tá? E aí, com isso, é a placa de vídeo que vai fazendo esses cálculos. Quanto melhor a sua placa de vídeo, você consegue executar mais cálculos. E aí, você vai conseguir, por exemplo, em um jogo, né? Você vai conseguir renderizar ele mais vezes, então você vai fazer com que trabalhe com uma maior qualidade. Tá, pessoal? Então, é isso que a placa de vídeo vai fazer. Tá? Bom, você pode fazer algumas configurações, por exemplo, ligar 2 placas de vídeo junto, você tem essa opção, desde que sua placa-mãe suporte, tá? E hoje nós temos 2 grandes fabricantes. Uma é a NVIDIA, que fabrica a série GeForce, e outra é a ATI, que é da AMD, a AMD que é dona da série da ATI, e a ATI fabrica a série Radeon, tá? Quando você liga duas placas de vídeo da NVIDIA, lembrando que para ligar 2 placas de vídeo, ela tem que ser da mesmo fabricante, da mesma série, então você não pode ligar 2 placas de vídeo juntas diferentes. Quando é 2 da NVIDIA, você está fazendo SLI, tá? E quando são 2 da ATI, você está fazendo Crossfire. Também é um assunto que nós vamos depois falar com detalhes. Não vai dar para mostrar como é que faz isso, porque eu não tenho 2 placas de vídeo que façam isso, que tenham essa potência, tá? Meu sonho, queria muito. Essa é uma placa bem antiga, é uma placa de captura, é o famoso TVPC. Isso caiu em desuso, porque funciona
porcamente, então por isso não se usa mais, tá bom? Hoje caiu muitos usos, e até porque também os serviços de streaming passaram por cima, tá? Então por isso também a gente não tem uso desse tipo de configuração mais, tá? A placa de câmeras, isso aí caiu em desuso há bastante tempo. Hoje, isso aí era ligado no computador, e aí nessas saídas aí, que vocês estão vendo 4, saíam, cada uma conseguia armazenar mais 4 câmeras. Hoje não se usa mais, hoje nós usamos um aparelho que chama Stand-Alone, ele parece um aparelho de DVD, tá? E isso aí a gente consegue fazer uso, né, de vários, ali, até 32 câmeras, dependendo do Stand-Alone, tá? Bom, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Falamos bastante coisa hoje, né? Vamos lá. Vamos lá, o Fabiano está perguntando se existe alguma placa com suporte a 2 PCs. Tem. Hoje tem, eu até estava vendo hoje, eu vou fazer um teste, ver se eu consigo fazer, com uma placa comum. Eu vi um autor falando que você consegue ligar dois monitores com 2 usuários diferentes, ou então ligar placas em série. Tem sim, eu vou tentar ver se a gente consegue fazer esse experimento, tá? Fazer os dois, tanto uma máquina gerar 2 usuários, 2 processadores só para servidor. Agora o Fabiano, ou então 2 máquinas em série. Placa com 2 processadores ou mais, ou até 4, só para servidor ainda temos. Eu não vi ainda placa com 2 processadores para uso comum, tá? Eu não vi ainda. Lá o Luciano quer fazer uma pergunta, pode falar, Luciano. Professor, tem algumas peças aqui que eu retirei de clientes que não vou querer mais. Tem uma placa, 2 placas-mãe, uma tem memória. Se você quiser para poder fazer experimento, eu dou para você. Opa, quando nós voltarmos, aí você leva sim. A gente usa em sala. Tá certo, tem bastante coisinha aqui interessante que é bom para a gente fuçar. Não, pode levar sim, eu agradeço. Tá? Aí quando nós voltarmos, você pode nos trazer. Tá certo então, combinado. Tá? Bom, pessoal, então, na aula que vem... Opa, volta aqui. Na aula que vem, eu vou montar um computador passo a passo com vocês, tá? Por enquanto, assim, à distância, tentar focar bem. Vou estar com 2 câmeras, vou tentar pôr as 2 câmeras para vocês verem, tá? Pra gente, uma vai ficar fixa e a outra eu consigo mover, tá? Então, vamos tentar fazer esse experimento lá. Eu vou estar no laboratório já, né? Então, igual eu falei para vocês, a partir de amanhã eu retorno para a escola. Depois de 6 meses trabalhando em casa, eu retorno para a escola. Igual eu falei para vocês, eu já vejo uma luz no fim do túnel, pelo menos, né? Só de nós podermos estar voltando, é lógico, tem todo um protocolo que tem que ser seguido para poder voltar ao trabalho à escola. Teve todo um trâmite ali para voltar, não foi simples, mas primeiro nós vamos voltar, aí depois, dia 9 de outubro, sai o novo decreto, e aí nós vamos ver como é que fica a situação de vocês. Pode falar, Luciano. Eu, para ser sincero, eu não estou muito contente desse jeito aqui, não. Se eu soubesse que eu vou desanimando, às vezes chama a gente no portão, você não consegue prestar atenção, sabe? E eu sou uma pessoa que eu gosto de ficar ligado. Estou um pouco meio desmotivado. É muito complicado, né? O ensino online, ele é muito complicado, principalmente costume. Assim, imagina para nós, eu falo assim que para nós foi o pior, porque nós professores, né? Nós tivemos que trocar o pneu do carro com ele andando. Pra vocês terem uma ideia, a última aula que eu dei foi dia 24 de março, eu tenho uma turma de domingo. Dia 30 de março, eu já estava dando aula online. Eu fiquei 7 dias, em 7 dias eu tive que me adaptar. Né? Lógico, agora melhorou muito, melhorei muito a minha estrutura, melhorei um monte de coisa, mas os primeiros dias foram muito complicados. Eu imagino, para vocês também, quem não é acostumado, eu pro ensino, para aprender, eu estou acostumado. Né? Porque eu, devido aos meus horários, eu sempre tive que estudar online, né? Mas eu confesso, para dar aula foi bem difícil.
no começo. Agora eu já estou um pouco mais mais acostumado, mas no começo foi difícil, tá, gente? O ruim é que a gente não pega praticamente nada, a gente fica lendo, relendo. Eu entendo, a parte prática é bem complexo mesmo, é bem complicado, mas infelizmente é o que nós temos que passar, né? Eu espero que acabe logo, espero que a gente volte, né? Mas vai dar tudo certo. Vamos ver aí. Já a gente está de volta. Nem que seja com um número limitado, para a gente ver como é que vai fazer para atender vocês, tá? E o Rafael falou, ainda tem essa, né? A nossa internet ainda, para ajudar, ela varia muito, né? Ela não é uma internet que é estável. Né? Vocês veem aí que tem horas que vocês falam, tá travando. Aí eu tenho que ligar o meu retorno aqui, que quase me deixa maluco, para ver se o problema é aqui ou o problema é aí. Às vezes dá falha para entrar e tem que reiniciar. É tudo bem complicado. Bom, pessoal, eu vou deixar um pensamento aí para vocês para o lar. O que eu quero de vocês? Vocês vão pensando, vocês têm até semana que vem para me entregar. Com o conhecimento que vocês já têm adquirido, se você precisasse de um computador para o seu uso hoje, assim, para o que você precisa hoje, para o que você necessita, que configuração você usaria e por que, evidente, tá? Vocês podem me mandar aí no decorrer da semana, tá? A gente volta, então, quarta que vem, tá? Já de um novo local, não daqui, tá? E aí, não ainda com novidade, porque quarta que vem a novidade eu vou ter na outra ainda, né? Porque é dia 9. Mas a gente vai se falando, tá, pessoal? Bom, pessoal, então, bom final de semana para vocês, na verdade, bom complemento de semana, e a gente vai se falando aí, tá bom? E aí, até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal, muito obrigado, e até semana que vem.